Graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma noite de leitura da palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Entrem, acomodem-se. Já peguei a sua Bíblia, amém? Vamos ler o livro de Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 11, amém? A paz, Flávia, seja bem-vinda. Aleluia. Aleluia, aleluia. Como é que foi o dia hoje? Aleluia. A paz, Rafaela, seja bem-vinda. Graça e paz. Vão entrando, se acomodando, que já vamos dar início à nossa leitura. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Graça e paz, Jane, seja bem-vinda. Graça e paz, Eloy, seja bem-vindo. Aleluia. Graça e paz, Casimiro, seja bem-vindo. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Oh, Pai Santo, damos toda a autoridade, o domínio dessa live, Senhor. Ministra os nossos corações, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Quem puder já abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Vamos já dar início à leitura, amém? Vamos dar só aqueles 2 minutinhos que a gente dá sempre, amém? Porque o Insta demora um pouquinho a notificar as pessoas, então só para que mais pessoas consigam acompanhar a leitura logo do início. Eu vou pedir um favor, quem puder, por favor, escrever Romanos no chat, Romanos 11, e eu vou tentar marcar, né, marcar a mensagem, né? Que é para quando as pessoas forem entrando saberem, que às vezes as pessoas têm dúvida em que livro é que estamos, em que capítulo estamos, amém? Quem puder escrever Romanos 11, aqui eu vou tentar gravar ou fixar no comentário, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Amém. Deixa eu tentar aqui para ver se eu consigo. Yeah. Obrigada, Flávia. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Isso vai ajudar para quando as pessoas forem entrando, né? Saberem qual é o livro que estamos a ler. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Ontem lemos o livro, o capítulo 10, né? Falamos sobre crer e arrepender, né? Falamos sobre a crença, vamos assim dizer, falamos sobre o arrependimento. Demos algumas chaves, amém? Eu vou sempre que eu puder, sempre que der assim um tempinho extra, eu vou sempre tentar dar mais conteúdo, amém? Que é para aumentar o nosso conhecimento, amém? Para nós estarmos mais preparados, mais fortalecidos, amém? Com alimento espiritual, amém? Vamos ler e vamos sempre que der um tempinho extra, a gente sempre vai acrescentar com mais alguma coisa, porque nunca é demais. Como tem um ditado que diz, né? O conhecimento não ocupa lugar, isso é verdade, amém? Então falamos ontem sobre o arrependimento, né? Falamos das formas de confissão, né? Falamos da confissão, citamos algumas formas de confissão. Aleluia. Hoje vamos dar continuidade, saber como é que ficou, né? Como é que continuou essas cartas que Paulo foi escrevendo para os crentes, o que é que ele foi instruindo mais ao longo do tempo que ele teve junto deles, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Acho que estamos dentro do nosso tempo. Aleluia, Jesus. Deixa aqui um bocadinho o som. Quem é Jesus? Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Amém? Vamos já dar início. Romanos 11 diz assim: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Essas são palavras de Elias, amém? E qual foi a resposta divina? Isto Paulo a perguntar, amém? A perguntar aos crentes com quem ele estava a comunicar. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa é a resposta de Deus para Elias. Elias faz essa pergunta a Deus, né? Pergunta não é bem, ele afirma que já não sobraram mais profetas, que ele era o único profeta que sobrou. E aqui Deus responde a Elias: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Isso já são palavras de Paulo. Amém? Aqui temos que entender, né? Ou para fazer entender, Paulo, quando escreve as cartas, ele cita alguns profetas. Amém? Então, nós lemos que ele cita Elias e ele cita também a resposta de Deus para Elias. Então, aqui já são palavras de Paulo que diz: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, no caso, né? Se fosse, a graça já não seria graça. Amém? Então, Paulo aqui, quando ele cita o profeta Elias para o povo, né? Como eu já tenho vindo a explicar, que Paulo vai citando vários profetas. Por quê? Porque esses irmãos, né? Esses homens de Deus, esses judeus que estavam a se converter, que aceitaram Jesus, e outros que ainda estavam, né? Como eu tenho explicado, que Paulo estava a tentar convencer, tentar ensinar. Então ele citava os homens, né, da Bíblia, homens que esses crentes, que esses judeus já conheciam, eles já sabiam dos profetas. Então ele foi citando palavras dos profetas, ou seja, palavras que os profetas já tinham dito há muitos anos atrás. Amém? E as palavras de Deus em resposta, nesse caso em particular, resposta de Deus para o profeta Elias. E aqui Paulo salienta que do mesmo jeito ainda há o remanescente. Amém? Do mesmo jeito que Deus respondeu a Elias: não, tu não és o único. Amém? Tu não és o único. Tu não foste o único que sobrou. Eu ainda tenho 7.000. Amém? Deus estava a dar essa palavra para Elias porque Elias se sentia sozinho. Elias estava a ser perseguido pela Jezabel. A Jezabel mandava matar os profetas, amém? E Elias teve que fugir. Então, aquele tempo que ele teve fugido, ele chegou um momento que ele estava sozinho, ele sentia estava literalmente sozinho, amém? E ele achava que já não tinha sobrado nenhum profeta, aquele era o único. Então, ele clama a Deus e diz: Senhor, eu sou o único que sobrou, já não tem mais ninguém. E Deus lhe dá essa palavra de conforto: não, Elias, tu não estás sozinho, ainda tenho 7.000 homens. Ou seja, todos esses profetas, eles têm que estar escondidos, porque Jezabel mandou eliminar todos os profetas da casa de Deus, amém? Porque ela, né, pegou e ela criou os profetas, ela levou mais de 400 profetas de Baal e as 400 também de Aserá. Então ela queria colocar lá em Israel a crença, vamos assim dizer, né, lá dos deuses da terra dela. Amém? Então os profetas do Senhor tinham que estar escondidos, e aconteceu com Elias. Ele chegou um momento que ele ficou sozinho, não tinha contato com ninguém, e ele achava que estava sozinho, mas Deus lhe deu o conforto e disse: não, tem mais 7.000. Então Paulo aqui está a dizer que no mesmo,
o mesmo acontece nos dias de hoje. Você pode estar se sentir sozinho, mas ainda tem os remanescentes do Senhor. Então esta é a palavra de Paulo, né? Para esses homens, para esses crentes. E também é o que eu digo, vamos sempre trazer para a nossa realidade, amém? Porque aqui Paulo escreveu essas cartas na altura para aqueles judeus e novos convertidos, mas hoje nós estamos a ler e aplica-se à nossa realidade. Também é uma palavra de esperança para nós, porque às vezes pensamos que estamos aqui a lutar sozinhos. Ai meu Deus, eu tento falar nas pessoas sobre Cristo, mas as pessoas não ouvem. Eu tento falar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, eles não me ouvem. Amém? Então Paulo cita essa palavra do Senhor e ao mesmo tempo ele responde, diz, ainda existem remanescentes. Então a minha palavra também, amém? Em cima da palavra de Paulo é, fique em paz que ainda tem os remanescentes do Senhor. Ainda existem pessoas que estão na luta com você, conosco, mas também existem aquelas pessoas que também estão à nossa espera. Amém? Tem aquelas pessoas que estão à espera de ouvir uma palavra de conforto, assim como nós estamos a ouvir hoje. Então nós também devemos passar essa palavra de conforto e de esperança para aquelas pessoas que estão à espera de ouvir isso. Amém? Então no versículo 7 diz assim, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Endureceram-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ou seja, Paulo ainda a citar mais, né? Nesse caso aqui, mais um homem de Deus, nesse caso ele cita Davi, rei Davi, amém? No versículo 11 diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes a Israel. Ou seja, Paulo aqui está falando de quê? Que por causa da transgressão do povo israelita, veio a salvação para os gentios, para os não-judeus. Amém? Porque eles, sendo o povo escolhido, eles tinham que ter uma conduta. Porque antes das leis, eles viviam de qualquer maneira, eles não sabiam o que era certo, o que era errado. Sabiam, pronto, tem aquelas coisas, né, que, pronto, mas havia necessidade e houve necessidade de Deus entregar regras, mandamentos, amém? Leis, para que o povo não se desviasse do seu caminho, para que o povo soubesse que conduta ter, amém? Então, como mesmo assim, tem sempre, né, aqueles que se levantam e não querem obedecer, ou pronto, se desviaram do plano de Deus. Então aqui Paulo cita que por causa dessa desobediência do povo israelita, do povo escolhido, então veio a graça, veio a salvação para os não-judeus, amém? Que somos nós. Então no 12 diz assim, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, ou seja, aqui Paulo já não está a falar para os judeus, amém? Essa palavra já é para nós, para os gentios daquele tempo, os não-judeus daquele tempo, e agora estamos a trazer para a nossa realidade hoje, amém? Para os gentios que somos nós ou os não-judeus, amém? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu povo, meu próprio povo, e salvar algum deles. Ou seja, isso também foi uma estratégia, né, de Paulo para que abrisse os olhos de certa forma para aqueles judeus que estavam cegos.
E eu creio que isso tenha surgido algum efeito. Amém? Creio que sim. Creio que ainda surge algum efeito nos dias de hoje. Porque quando eles veem que perderam o privilégio de serem o único povo chamado de escolhidos, né? O único povo de Deus, vamos assim dizer. Então, quando eles já vêm com os gentios, já estamos todos juntos e misturados. Então, aquilo criou, para além de criar uma revolta, né, em alguns, mas também criou espera aí. Então, quer dizer que se eu não aproveitar, se eu não for, então o gentio vai passar à minha frente, tipo assim. Então, foi uma forma também, né, de atrair a atenção deles e atrair eles para Cristo, de certa forma. No 15 diz assim, só um minuto. No versículo 15: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Amém? Quem é a raiz? Quem é o tronco? Quem é a planta, a videira? É Jesus. Amém? Nós somos os ramos. Então, se aqui Paulo diz, a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Eu vou parar aqui para explicar, que é para não ler muito e depois me perder. Então, aqui Paulo, ele está a dar o exemplo, amém? De uma planta, de uma oliveira, né? Então, Jesus é a raiz, amém? Os ramos dessa oliveira eram, né, originalmente falando, vamos assim dizer, a planta cria a raiz, ela vai crescendo, tem o tronco e depois vai tendo os ramos, nos ramos vai dando as folhas, amém? Então, esses ramos são os israelitas. Então, Paulo está a dizer que esses ramos originais tiveram que ser cortados e depois houve um enxerto, vamos assim dizer, quando se pega uma outra planta que não tem raiz, faz um corte e no corte da planta que está a crescer com raiz, né? Está na terra, está a crescer com raiz, a oliveira, vamos falar da oliveira. Então, pegou-se um ramo, cortou-se o tronco da oliveira original, que tinha os ramos que foram cortados, podados. Então, enxertou-se aquele ramo de uma outra planta ou de uma outra oliveira, por exemplo, que não tem raiz. Então, enxertou-se e esse ramo que foi enxertado por causa desse corte, esse ramo passa a ter vida. Isso, não sei se alguém aqui tem entendimento de planta, de botânica, isso é possível. Você pegar uma planta que não tem raiz, enxertar numa outra, faz um enxerto e essa planta ganha vida porque ela se alimenta desse tronco que tem raiz. Amém? Então, Paulo dá esse exemplo da oliveira original com seus ramos. Os ramos amputados foram aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que rejeitaram Jesus. Então foram cortados e pegou um outro ramo que não tem raiz, amém? E é enxertado nessa oliveira. Esse ramo somos nós. Nós fomos enxertados na videira ou na oliveira, que é Jesus, amém? Que é a planta original, que é Jesus. Paulo aqui está a chamar a atenção para um pormenor, algo muito sério que eu já vi cristãos a fazerem. Nós não podemos nos vangloriar, amém? De Deus ter cortado os ramos originais por não terem aceitado. E nós não podemos nos vangloriar de nós agora estarmos enxertados em Cristo.
Amém? Porque o direito que era daqueles ramos originais, eles perdem esses que não aceitaram. Lembrando que não foram todos cortados. Não foram todos israelitas, judeus que rejeitaram a Cristo. Então, tendo ainda alguns, né? Mas pronto, independentemente daqueles terem sido rejeitados, daqueles terem saído, vamos assim dizer, do direito, né? Porque não aceitaram. Nós não podemos nos vangloriar por isso. Nós não podemos pegar e dizer, eles não aceitaram Jesus, eles crucificaram, eles assados e cozidos. Nós não podemos, porque eles são da planta original. Amém? Temos que levar isso em consideração, temos que ter temor, amém? Respeito e consideração. Então, Paulo aqui alerta sobre esse pormenor. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Porque esse enxerto, nós precisamos de crer, amém? Nós precisamos de crer que nós fomos enxertados em Jesus. Ou seja, nós precisamos de aceitar Jesus, nós precisamos de crer com o nosso coração. E ontem falamos, né, sobre o crer, amém? E depois diz, vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ou seja, nós vamos falar assim já, tipo, né, na nossa linguagem assim, terra a terra, né? Falamos em Angola, nossa linguagem, que não é linguagem bíblica, não é linguagem formal. Já temos a sorte, vamos já pensar assim, né? Já nos dá uma, como é que se diz? Uma chance. Então não vamos pegar já, o nariz fica já empinado, porque eu sou mais que vocês, israelitas, porque agora eu sou de Deus, vocês já não são. Amém? Não podemos ter esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, temos que ter temor. Quando Paulo nos alerta do temor é o quê? Se os originais que vieram com a planta nasceu de bebê, né? Primeiro germina, primeiro a semente, rompe lá na terra as raízes, sobe o tronco. E nós vemos, nós que somos mulheres, né? Também tem homens que gostam de planta, mas nós que somos mulheres, não sei se já uma vez vocês já tentaram plantar, né, uma planta tipo da raiz, mesmo para nós vermos o tempo que leva. Como a planta começa a crescer, ela ainda não é forte, ainda é fraquinha. Vai crescendo, vai fortificando, né, o tronco, vão nascendo os ramos, ou seja, é um processo. Então aqui Paulo está a dizer, se os ramos originais não foram poupados, quem dirá vocês? Nós só fomos enxertados. Nós somos um enxerto, nós somos um remendo, vamos assim dizer, né? Por exemplo, se tiver a falar de roupa, é um remendo, mas na planta chama-se enxerto. Nós não viemos daquela raiz, daquela planta original, nós viemos de uma outra planta. Amém? Imagina essas que foram cortadas. Para elas não morrerem, vão ser enxertadas noutra. Um exemplo. Então, nós viemos de uma outra planta e fomos enxertadas nessa. Então, Paulo está a dizer, se os originais foram cortados, então vocês... É só imaginar o que pode acontecer. Amém? Então, não se vangloriem. Não se achem mais que são superiores, por exemplo. Amém? No 22 diz, portanto, considera a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Também já ouvi, né? Pergunta natural, normal, sem problema algum, de como é que será os israelitas. Porque nós já aprendemos que a salvação vem através de Jesus. Nós precisamos de reconhecer Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém? Os israelitas que não creem, eles continuam todos a crer em Deus, né? Claro que tem uns que podem não crer, são ateus. Tem de tudo também em Israel, amém? Tem todos problemas também, tipo nós, também tem. Mas vamos falar sobre aqueles que creem em Deus. Continuam a guardar a aliança, os mandamentos, né? Tudo, as leis, só não creem em Jesus como sendo Filho de Deus,
Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vão ser salvos? Não vão ser? Como é que é? É algo que eu não sei te responder. Porque nós também já lemos que nós não somos ninguém para dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Eu tenho que controlar a minha vida, as minhas atitudes. Eu tenho que continuar a preservar a minha salvação. Isso eu tenho que me preocupar. Amém? E você com a tua, e cada um com a sua. Agora, eu não posso apontar que esse meu irmão vai para o inferno, que aquele meu irmão vai para o céu. Eu não posso fazer isso. Da mesma forma, aplica-se para os judeus. Nós não sabemos. E aqui, Paulo diz que do mesmo jeito que eles foram cortados, Deus não pode lhes pôr, porque Deus é dono do mundo. Ele é o Criador. Ele é que pegou e criou tudo que nós vemos à nossa volta, toda a natureza. Nós não sabemos fazer mar, rio, nós não sabemos fazer isso, nós não sabemos como é que se faz planta, como é que faz árvore. Eu não sei, só Deus sabe. Então, do mesmo jeito que Ele criou, né? Do mesmo jeito que Ele cortou esses ramos, Ele é capaz de voltar a lhes colocar na planta original. Ele é capaz de lhes tornar a vida na planta original, que é Jesus. Amém? Então nós não sabemos. Então isso deve servir de consciência. Nós devemos pôr isso na nossa consciência. Amém? Aleluia, Jesus. No versículo 24 diz assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Amém? Independentemente deles crerem em Jesus, independentemente deles aceitarem Jesus, eles são os ramos originais daquela oliveira. Amém? Eles são os ramos naturais. Então, se nós que não somos da oliveira, do ramo, né, da planta original, estamos aqui a ter vida, porque cremos em Jesus. Estamos a ter esperança de salvação em Jesus. Quanto mais eles que foram tirados da original. Amém? Como é que serão? Ou seja, quando entra no original, aquela vai dar muito mais vida. Amém? No 25 diz: irmãos, não quero que ignorem este ministério, para que não se tornem... Um minuto só. Para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Amém? Eu vou citar o que Paulo fala, mas aqui está dizendo que assim que todos os gentios ouvirem falar de Jesus, amém? Assim que todos os gentios, porque aqui Paulo, o que ele está a explicar é que, pelo que eu estou a entender, não sei se vocês estão a ter o mesmo entendimento, mas o que eu percebo aqui é que Deus deu um endurecimento em alguns israelitas, amém? Para que os gentios pudessem ter acesso a Deus, para depois aqueles que estão com o coração endurecido voltarem para Deus. O que me dá a entender, essa parte que eu li aqui, posso estar errada, mas eu tenho essa sensação. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Agora eu vou citar o que está escrito, amém? Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Essa palavra, se você puder sublinhar, amém? Irrevogáveis. Quando a palavra de Deus se encontra mandamento perpétuo, leis perpétuas, coisas, né? Eterno. Tem muito essa palavra assim, perpétuo, eterno, irrevogável. Então nós temos que tomar atenção. O que Paulo aqui está falando?
Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, não voltam atrás, não se retira. Falando um pouco de dons, Deus dá dons a cada um de nós, né? Cada um de nós tem um dom, um dom que Deus é que dá, amém? Por exemplo, vamos falar assim, dons de culinária, tem pessoas que cozinham muito bem, amém? Tem pessoas que têm uma boa criatividade, né? São criativas, amém? Mas aqui os dons que a palavra de Deus se refere são os dons, por exemplo, dons de cura. Tem pessoas que né, você pode pedir, Senhor, eu quero ser batizada, né? Quando eu for batizada com o Espírito Santo, ou eu quero, depois do batismo do Espírito Santo, eu quero receber o dom de cura. Eu quero poder orar por alguém e essa pessoa ser curada. Eu gostaria de manifestar esse dom, né, na vida de alguém. A partir do momento que Deus te der esse dom, Ele já não te irá. Se você pode se desviar, você pode virar sei lá o que, Deus não tira esse dom. Eu quero ser profeta, eu quero poder profetizar na vida de alguém. Deus não vai te tirar esse dom, por mais que a pessoa se desvie. Deus não tira os dons que Ele dá. Eu quero poder dar, né? Quero ter o dom de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria. Eu quero poder chegar e falar a alguém, dar uma palavra de sabedoria. Deus, quando dá, Ele não tira. Amém? Os dons não são retirados. Eu vou dar um exemplo que provavelmente alguém possa já ter visto ou ouvido falar. Por exemplo, existem homens de Deus que têm dom de cura, por exemplo, né? Então, eles abrem um ministério, abrem uma igreja e começa a haver muito milagre, muita cura. Não é que as curas não sejam verdades, são verdades, porque Deus dá esse dom. Todo dom que você pedir, Deus vai te dar. Nós temos que pedir e buscar, amém? Para que Deus nos dê. E depois as pessoas também pedem, eu, por exemplo, quero dom de cura, quero poder curar, mas não oro por cura. Você tem que começar a ter fé que você recebeu esse dom e começa a orar. Mas eu já orei para 10 pessoas e ninguém foi curada. Continua, porque é a tua fé que vai gerar manifestação do dom. Amém? E Deus faz também quando Ele quer, não é porque eu quis que a pessoa ficasse curada. Deus vai manifestar o poder dele quando Ele quer. Mas nós estamos a falar agora de pessoas que têm o dom da cura, por exemplo, e já há manifestações de cura. Você vê, o paralítico começa a andar, o cego vê, existe isso. É possível, existem até os dias de hoje, isso não é mentira. Isso é bíblico, é verdade. Mas também aquelas denominações que o poder da cura está tão... A pessoa está tão... Porque nós, como eu já expliquei, nós seres humanos temos a necessidade de adorar alguma coisa. Então as pessoas já não vão naquela... que a pessoa que curou, né? Ou seja, que foi o Espírito Santo que curou através daquela pessoa. A glória já não vai para Deus, vai para o líder, vai para o homem. Logo, o coração da pessoa se enche de vaidade e a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor. Essa pessoa se desvia do caminho do Senhor, começa a fazer daquilo já um negócio, por exemplo. Já começa a cobrar, já começa a ficar soberbo, amém? Então, e a denominação se desvia completamente do propósito que Deus deu, que era de salvar almas, amém? De levar a palavra do Senhor. Então, já aquele desvio, estou a dar um exemplo, porque eu já vi, eu creio que você também, se você nunca viu, já ouviu falar de denominações que curam e depois já fogem do seu propósito. Então, a questão é, você às vezes vê, você fala, eu já não estou a ver Deus aí, já não estou a ver, tipo, né? Porque você já vê muito... Eu faço, eu posso, eu faço e acontece, e máfia, você consegue ver com os teus olhos, você não é da igreja, de lá, mas você sabe que existe, e você vê que não tem Deus lá, tem muita coisa, mas não tem Deus. A pergunta é, essa pessoa recebeu esse dom de cura de Deus, começou tudo bem, mas está terminando mal.
Deus não vai lhe tirar aquele dom que Deus lhe deu, porque Deus dá e Ele não tira, porque a palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Por mais que aquela pessoa está a fazer e a usar para como é que se diz? Para vanglória, né? Para sua glória, vamos assim dizer, não é para a glória de Deus. Deus mantém, porque Ele dá. Deus é um Deus de palavra, Ele cumpre com o que Ele fala. Amém? Até que ou a pessoa vai voltar para Deus, ou não sei, tem que se criar uma situação, alguma coisa que é para a pessoa voltar para Deus e parar. Então, acontece isso. Tem pessoas que têm dons que Deus dá e vão para as trevas e começam a fazer trabalhos. Infelizmente, isso acontece. Amém? Então, isso também se aplica ao chamado. Deus chama alguém para trabalhar na obra dele, para fazer alguma coisa para ele, né? Deus tem um chamado para uma pessoa. Então, Deus não tira. Amém? Então, a pessoa tem, ou seja, que diz, né? Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ou seja, é para sempre. Amém? Então, se você receber um dom de Deus, porque você está com Deus hoje, você crê, eu quero ter dom de cura, dom de profecia, dom, né? Qualquer dom que Deus te atribui, te der, você tem sempre que se autoanalisar e pedir sempre ao Espírito Santo para ser o teu guia, para te dar sabedoria com aquele dom e para que o teu eu diminua. Nós sempre temos que pedir que o nosso eu diminua. Nós não podemos pegar e achar que não, agora sou bam, 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 e faço e desfaço e posso todas as coisas. Não, nós temos que ser humildes. Quando Deus nos chama para uma coisa, quando Deus nos chama para um propósito, nós temos que ser humildes e reconhecer sempre a majestade de Deus, sempre o poder de Deus. Eu falo aqui, eu digo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu estou só a ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu tenho que me manter assim, bolinha baixa, porque Deus tem que se subsair a mim. Se eu tiver me subsair a Deus, então, Senhor, eu falo, me tira já, não quero isso. Deus não vai tirar, mas eu prefiro não fazer mais para não ter que estar, amém? A estar acima. Eu não quero, nem quero me aproximar, não. Eu quero estar sempre abaixo. O Senhor tem que ser sempre o dono, amém? Por isso eu entrego sempre o domínio, a autoridade, a direção dessa live nas mãos do Senhor, para toda a glória ir para Ele, amém? Então nós temos que ter sempre atenção nisso, porque é muito fácil nós nos desviarmos, amém? Muito fácil nós nos enchermos o ego e acharmos que nós é que estamos a fazer. Então, queria chamar a atenção para esse pormenor também, amém? Então, no versículo 30 diz assim: assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à obediência deles, assim também a desobediência, vou ler de novo. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também receberam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, é aquilo que eu falei há pouco tempo quando estava a dizer que eu creio que Deus endureceu o coração de alguns para que nós que não estávamos, né, que não éramos escolhidos, vamos assim dizer, entrássemos para o plano de salvação, para que através da nossa vida, né, essas pessoas que estão com Deus endureceu o coração, né, que não estão a crer ainda, possam também ser alcançadas, amém? Então, por causa da desobediência de uns, Deus teve misericórdia de outros, e agora do mesmo jeito, por causa da nossa, ou seja, da misericórdia, vamos assim dizer, Deus vai puxar os desobedientes, qualquer coisa assim, amém? No 33 diz assim: ó profundidade, né? Isso aqui já é hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. E aqui terminamos o capítulo 11. Amém? Então é isso. Foram ensinamentos, né, que é para nós termos a consciência, trazermos a consciência de que não é por agora temos já oportunidade, a graça de seguirmos ao Senhor Jesus, que vamos achar já que agora nós é que somos os poderosos, as poderosas que podemos, e agora os judeus, coitados. Não, temos que olhar com olhos de temor. Amém? Olhar, eu até há dias dei o exemplo de que nós, né, como somos cordeiros por Cristo, nós fomos adotados por Deus através de Cristo. Então eu dei o exemplo de uma família que adota um filho. Amém? Essa família que tem filhos legítimos, né? Legítimos não é bem o termo, porque os adotivos também são legítimos, né? Mas os biológicos, vamos assim dizer. Então essa família tem filhos biológicos e vai porque quer adotar, né, um filho para poder também ajudar, não, que tem um bom coração, né, e eu gostaria de ajudar uma criança que está no orfanato, então eu vou e adoto uma criança. A partir do momento que eu adoto essa criança passa a ser meu filho, né, legal. Amém? Então, todos os direitos que meus filhos biológicos têm, esse filho adotivo também passa a ter. Amém? Todo o plano que eu tenho para a família, quero viajar, eu tenho completamente já a passagem para o filho adotivo. Os meus filhos estão na escola, o meu filho adotivo também tem que estar na escola. Amém? Então, nós temos que tratar o filho adotivo como se fosse filho biológico. Amém? Não pode haver diferença. Logo, os direitos e as obrigações também se aplicam. Ou seja, se o meu filho lava a louça, o meu biológico lava a louça, arruma a cama, né, faz trabalhos de casa, o meu filho adotivo também tem que fazer. Não vou lhe deixar, não, podes dormir, não precisa fazer nada, nem tira o prato da mesa, ninguém faz isso. Amém? Nós sempre vamos tratar da mesma forma, ou seja, vai ter os mesmos direitos, mas também vai ter as mesmas obrigações. Amém? Então, imagina que nesse processo, um filho biológico sai dos caminhos, né? Se desvia ou faz alguma coisa de errado e a pessoa pega, não, vai para a rua. O adotivo, ele tem que pensar, se o que nasceu da barriga dela, que é filho mesmo de sangue, estão a lhe fazer isso, então é melhor aqui me portar bem, me comportar bem, para não me fazer a mesma coisa, porque se esse que é, né, é biológico, estão a fazer isso, então deixa-me comportar bem, que é para não correr o mesmo risco, porque vão me mandar também para a rua, vão me pôr também na rua, amém? Então, é esse temor que nós precisamos de ter. É esse temor, é com estes olhos que nós precisamos de olhar, que eles, sendo os filhos legítimos, vamos assim dizer, o povo escolhido de Deus, porque ontem lemos, já não me lembro se foi ontem ou se foi antes de ontem, mas lemos nos capítulos anteriores, né, que eles é que receberam a palavra do Senhor, eles é que receberam os patriarcas, deles veio a família biológica de Jesus. Amém? A família humana, no caso, a palavra diz, né? A família humana de Jesus veio do povo judeu. Amém? Eles é que receberam a palavra, eles é que receberam as promessas. Amém? Então, eles são o povo que Deus escolheu no início. Então, nós não podemos olhar para eles como, não, esses aqui já estão esquecidos. Não, assim que Deus já nos coisou. Não, nós já estamos a comandar a casa. Não podemos olhar assim, temos sempre que olhar com olhos de temor. Com cuidado. Qualquer coisa que a gente fizer, vai perder o direito. Amém? Qualquer coisa que a gente fizer, vai perder a graça que Deus nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então, eu gostaria de salientar esse ponto,
Amém? E de salientar também sobre os dons, né? Salientar sobre o chamado. Então, se você sabe que você tem um chamado, Deus te chamou para alguma coisa. Às vezes não é só trabalhar na obra diretamente. Nós não podemos pensar que trabalhar para Deus é só trabalhar na igreja. Amém? Vamos abrir os nossos horizontes e tentar entender o que é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus não é só trabalhar na igreja. Nós podemos trabalhar na igreja, sim, mas o nosso principal trabalho, por exemplo, se nós já temos uma família, nós temos que entender que o nosso principal ministério é em casa. Nós temos que cuidar da nossa casa, porque foi Deus que nos deu. Nós temos que ter esse entendimento. Foi Deus que me deu esse marido, foi Deus que me deu essa esposa, foi Deus que me deu esses filhos. Amém? Então nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus é que nos deu essa casa, é que nos deu esse carro, é que nos deu esse trabalho. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento, abrir a nossa mente e não achar que não é que conquistei com a força do meu braço, não é que fiz, ou é que... Não, temos que abrir a nossa mente, né? Quando eu digo abrir a mente, digo no sentido de maturidade espiritual. Amém? Nós temos que ter maturidade de entender que nós temos as coisas porque Deus tem misericórdia de nós. Nós não acordamos todos os dias porque não é normal acordar todos os dias. Não, nós acordamos todos os dias porque Deus teve misericórdia de nós. Mais um dia Deus nos deu a chance de mudarmos de vida, de mudarmos o nosso comportamento. É assim que nós precisamos de começar a ver. Então, temos que entender que as coisas que temos foi Deus que nos deu. Com a sua misericórdia, com a sua bondade, Deus nos fez, permitiu que nós conquistássemos essas coisas. Então nós temos que entender que nós precisamos de cuidar daquilo que Deus nos deu. Porque se eu não sou capaz de cuidar das coisas que Deus me deu, né, no particular, vamos assim dizer, da minha família, da minha casa, eu não serei capaz de cuidar das coisas de Deus na casa de Deus. Amém? Não serei capaz. E por mais que eu seja capaz, Deus está a ver a nossa entrega, porque Deus honra a nossa entrega, Deus honra as nossas renúncias, aquilo que nós abrimos mão muitas das vezes para fazer por causa, imagina, vamos trazer para o contexto familiar. A partir do momento que você casa, você abre mão da tua liberdade, por exemplo, né? Eu antes tinha liberdade, eu saía a hora que quisesse, fazer o que eu queria e não sei o que. Você já abre mão daquilo, porque não sabes que tens um marido, tens uma esposa a quem você deve satisfação. Amém? Então você sacrifica para aquilo, amém? Então, tens um filho, já não vives como vivia, não, que antes eu viajava todos os meses, agora já não viajas todos os meses, tens filhos para cuidar. Então nós precisamos de ter atenção, amém? Nós precisamos de ver que Deus vê as nossas renúncias, Ele vê que tipo, a minha filha mesmo podia fazer isso, mas ela não está a fazer. Ela podia, ela antes tinha essa vida, mas ela não está a fazer. O meu filho, no caso, também, os maridos também se sacrificam. Amém? Os maridos também podiam pegar toda sexta-feira tá sair, mas quantos maridos sacrificam a ficar em casa? Ele podia, porque tem homens que fazem isso, não querem nem saber. Mas Deus honra os nossos sacrifícios. Tudo que a gente faz por amor daqueles que Deus nos deu, Deus vai nos honrar. E a mesma coisa aplica-se para as coisas de Deus. Então, Deus honra quando você faz sacrifícios para Ele. Amém? Todos os dias, Deus está a ver todos os dias que você está aqui na live a ouvir a palavra. Você está a sacrificar 1 hora, 40 minutos do teu tempo para estar na presença do Senhor. Amém? Estou a falar do tempo que estamos aqui. Fora o tempo que você também tira, o teu tempo no teu secreto, no teu tempo de oração, teu jejum. Deus honra tudo isso. Deus vai honrar, vai suprir as tuas necessidades, amém? Então, nós temos que entender que Deus honra o nosso chamado, amém? Deus, no chamado que Ele nos dá, por exemplo, do coisa familiar, como eu estava a dizer, né? Que
O chamado não é só trabalhar na igreja, é o chamado que tu tens também no teu dia a dia, no teu trabalho. Você tem que entender, não, quem me deu esse trabalho foi o Senhor, mas o meu chefe, aquele é endemoniado. Aquele meu chefe, não, toda hora me tira do sério. Ou a minha colega, e não sei o que. Depois você quer fazer o trabalho de qualquer jeito. Deus vê. Deus veio e foi Ele que deu. Então nós temos que perguntar, tem pessoas que estão desempregadas, por exemplo, mas você está ali, todos os dias tem que acordar cedo, todos os dias tem que ouvir o chefe, às vezes é o chefe que é mesmo endemoniado, mesmo que chega lá, tipo, tá possesso, mas Deus honra. Nós temos que entender isso, porque quando nós entendemos que Deus nos deu, que Deus nos atribuiu aquilo, amém? Deus nos deu aquele dom. Então nós precisamos de trabalhar para Ele, ou seja, trabalhar no sentido de agradecer, sermos gratos, amém? E vermos isso mesmo como bênção de Deus. Amém? Se você, por exemplo, está insatisfeito com alguma coisa e você sabe, eu estou muito insatisfeita com o meu trabalho, por exemplo, eu passo por muita coisa, mas eu entendo que é Deus que me deu, eu entendo que é uma bênção, mas Senhor, eu não estou aguentando mais. Deus também vê. Então, se eu orar ao Senhor, se eu disser, Senhor, eu não estou aguentando mais, é muita falta de respeito, eu entendo mesmo que você que me abriu essa porta, mas Senhor, eu não quero mais trabalhar aqui. Abre uma porta melhor para mim. Ou você está vendo que tipo, é aquele ambiente pesado, às vezes nem se metem contigo, mas você vê que é muita carga, são pessoas muito negativas, muito... das trevas mesmo, você também entrega tudo nas mãos do Senhor, diz, Senhor, eu não quero te desonrar, então por favor toma nas tuas mãos, poder me tirar desse trabalho, ou tira esses endemoniados daqui, das outras bênçãos, amém? Então é isso que nós precisamos de começar a entender, o que é chamado. Será que todo mundo vai ser chamado para pregar o evangelho? Todo mundo vai ser chamado para ir no púlpito? Todo mundo vai ser chamado para expulsar demônio? Eu tenho medo de demônio, os demônios gostam de lutar, eu não quero ir lutar com o demônio. Não é preciso. Não é preciso. O que nós precisamos é cuidar primeiro da nossa casa, que é o nosso principal ministério. Amém? Quando eu digo cuidar, não me refiro apenas ao alimentar, ao dar banho, ao levar para a escola, né, os filhos no caso, o marido lhe tratar bem, com respeito e tal. Não é só isso, mas é a palavra do Senhor. Amém? Se é você que Deus deu o chamado, vamos assim dizer, de ouvir a palavra, ou seja, você que está a aprender, o teu marido não está, ou a tua mulher não está, então é você que tem a responsabilidade de levar também a palavra para eles. Mas o meu marido não gosta de ouvir, ou a minha mulher mesmo, aquela é endemoniada e não gosta de ouvir, quando eu pego, começa a lhe falar de Deus, quer discutir, não sei o que. Tem outras formas, a pessoa tem que usar estratégias. Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria a quem pede. O rei Salomão recebeu sabedoria. Ele foi o homem mais sábio do mundo, porque ele pediu. Então, se nós pedirmos, Deus dá. Então, Senhor, me dá estratégia. Eu não estou a ver como é que eu vou falar de Deus nesse homem. Eu não estou a ver como é que eu vou falar de Deus nessa mulher. Eu quero me santificar e eu não consigo, porque parece que o demônio mesmo já lhe entranhou e eu não estou a coisa. Senhor, me dá estratégia. Deus vai dar estratégia. Deus vai dar estratégia. Nós temos que usar a sabedoria que Deus vai nos dar. Amém? Não é na força do nosso braço, não é no falar muito de Deus que a pessoa vai se converter. Às vezes é o nosso testemunho, é a forma que nós tratamos a pessoa, conforme nós reagimos à situação, que vai dar um testemunho para essa pessoa se voltar para Deus, se converter. Amém? Vir para a igreja contigo. Do mesmo jeito, os filhos, enquanto são pequenos, é muito mais fácil. É muito mais fácil você ensinar uma criança pequena do que um adolescente já, ou um adulto. Você já não consegue, já não quer. Não, essa conversa toda era de Deus, não quero. Então, ainda assim, é a possibilidade, né? As estratégias que Deus dá. Deus capacita, amém? Deus dá sabedoria, que é para nós arranjarmos formas de passar o evangelho para os filhos, independentemente da idade. Mas eu preciso que nós, né, que nós estamos aqui presentes, e as pessoas que depois vão ver a live, entendam que o chamado, os dons são para ser exercidos aonde estivermos, em casa, no trabalho, na rua,
Amém? Não necessariamente só na igreja. Não precisa, não tenho que ir trabalhar na igreja, não quero ir trabalhar na igreja. Não precisa. Amém? Se for trabalhar na igreja, você já sabe como é que tem que fazer. Se for para trabalhar em casa, sabe como é que tem que fazer na rua. Nós temos que ser igreja onde nós formos. Nós temos que levar a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar tão entranhada em nós que os nossos poros, nós já exalamos. Quem está ao nosso lado consegue entender, consegue cheirar Jesus em nós. Consegue sentir, nossa, aqui tem alguma coisa de diferente em ti. Alguma coisa. Eu já por acaso, alguém já me falou isso. Essa pessoa disse assim, vocês falou de mim e do Loi, né, meu esposo. Disse, vocês transmitem uma paz, alguma coisa assim. Eu tipo, no meu coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque eu vou falar que eu tenho paz de quê? Qual é a paz que é o mar da minha carne? Não tem nada. Eu não tenho nada de especial. A única coisa especial que está em mim é Jesus. Então, se uma pessoa sente isso quando está ao meu lado, né? Se essa pessoa é uma pessoa estranha, que nós tínhamos acabado de conhecer, trocamos algumas palavras, né? Uns 5 minutos de conversa, essa pessoa simplesmente disse assim, vocês transmitem uma paz. Não sei explicar. Então, é isso que nós precisamos. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, entre em mim de formas que quem estiver ao meu lado consiga sentir o teu cheiro, o teu perfume. Amém? E possa vir também a querer ter isso que nós temos. Isso que eu tenho, Senhor. Então, que essa pessoa possa receber, meu Pai, do mesmo jeito que eu recebi na graça, grátis, não paguei nada por isso. Que essa pessoa também receba. Que essa pessoa receba a tua misericórdia, o teu amor. Amém? Então, é isso por hoje. Vamos encerrar aqui a live. Amém? Vamos encerrar nosso estudo bíblico, nosso devocional, nosso tempo com Deus. Vamos encerrar o tempo com Deus, este tempo, mas que o Espírito Santo continue conosco. Amém? Continuar a gerar vida em nós, continuar a trazer essa palavra que é viva e eficaz nos nossos corações, que haja mudança de mentalidade, amém? Que possamos pôr em prática aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos ensina, amém? Que possamos ouvir, guardar no nosso coração e colocar em prática, começamos a exercitar. Mas como é que eu vou começar? Não estou a sentir bem. Como é que eu vou fazer? Não, é mesmo esforço mesmo. Pegar conscientemente, começar a fazer algumas coisas. Começar a ter algumas ações. Que depois vai ficar tão natural que você nem vai sentir. Você fala, mas não era assim? Porque agora estou a fazer essas coisas assim, sem ninguém me falar, sem ninguém... Tipo, às vezes você vai fazer porque tem pessoas a te verem. Mas depois vai chegar, vai ficar tão natural que você vai falar, nem precisava de fazer, não tem ninguém aqui, mas já estás a fazer. Por quê? Porque já está entranhado. Amém? Nós temos que entender que a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela entra mesmo. Ela entra mesmo. Mas Senhor, no meu coração tem muito espinho. Não, mas a palavra está passando mesmo espinho, está mesmo a entrar lá na terra fértil e está a começar a germinar. Então está na hora de nós começarmos a manifestar. Amém? Que essa semente já germinou, já está ali as raízes, nós já temos que começar a manifestar isso em nós. Amém? E todo espinho que ainda tiver no nosso coração vai ser quebrado, desfeito em nome de Jesus. Que a palavra de Deus vai romper com toda... A palavra de Deus é espada. Então vai começar a cortar todo o espinho. Amém? Começar a tirar tudo aquilo que faz com que a palavra de Deus entre, mas não germine. A partir de agora vai germinar. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra na tua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Para nós encerrarmos já. Deixa eu ler se tem algum comentário. Vamos terra juntas. Flávia disse, falamos terra juntas. Vamos falar que as crianças iam falar já jinx, ok? Quando falou a palavra juntas, nem falamos ao mesmo tempo. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Aleluia. Então vamos orar para encerrar, amém? Aleluia. Feche os teus olhos, se puder. Deixa eu beber aqui água.
Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por esse tempo, Senhor, que tivemos aqui, Pai amado, a ouvir a Tua palavra, Senhor, a ouvir os Teus ensinamentos, Pai Santo. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença, meu Pai. Sentimos, Pai Santo, o Teu toque, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que entregaste hoje, Senhor. Por todas as chaves, meu Pai, por todas as bênçãos, Senhor. Por todas as palavras, meu Pai, que vão gerar libertação na nossa vida, meu Pai. Essas palavras, Senhor, que vão gerar mudança de mentalidade, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque a Tua palavra é viva e eficaz, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, meu Pai, se manifestará e já começou a se manifestar na nossa vida, Pai Santo. Nós cremos, Pai Santo. Por mais que nós não tivermos a ver com os olhos naturais, meu Pai, mas cremos no fundo do nosso espírito, Senhor, que já está a manifestar, meu Pai, a Tua glória, a Tua presença na nossa vida, meu Pai. Obrigado, Pai Santo, por tudo que tens nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos aceitares, meu Pai. Obrigado, Senhor, por nos resgatares das mãos de Satanás, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos limpares, nos lavares e nos dares roupas novas, Senhor. Graças te damos, Pai Santo, por tudo, meu Pai, que tens feito e por tudo que ainda farás na nossa vida, Senhor. E através da nossa vida, Pai Santo, porque nós cremos, Senhor, que nós, Pai Santo, serviremos a Ti, meu Pai, seja na igreja, em casa, no trabalho, na rua, Pai Santo, aonde estivermos, Senhor. Seremos igreja, meu Pai, Tua igreja, meu Pai, a Tua igreja, Santo. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu entrego, meu Pai, nessa hora, a vida, meu Pai, de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, aqui presente, Senhor. Eu te peço que o Senhor transborde, meu Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Transborda, meu Pai, de sabedoria, meu Pai, estratégia, meu Pai, para cada pessoa aqui presente, Senhor. Encha-nos, meu Pai. Encha, meu Pai, cada filho teu, filha tua, meu Pai, da Tua graça, meu Pai, do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, abra as comportas do céu, meu Pai. Derrama bênçãos, meu Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que se predispôs, meu Pai, a tirar um tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor. Para que tirou um tempo, Senhor, para estar junto a Ti, meu Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Oh, Pai Santo, transforma, meu Pai, a vida desse irmão e dessa irmã, meu Pai. Encha, meu Pai, com a tua bondade, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abra, meu Pai, as portas, Senhor, e as comportas do céu, meu Pai. Derrama sobre a vida dessa pessoa tudo aquilo que ela necessitar, meu Pai. Que venha direto do alto, Senhor. Oh, Pai amado, eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Toma a casa, meu Pai. Toma os projetos, os sonhos, meu Pai. As famílias, meu Pai. Restaura, meu Pai, tudo aquilo que precisa de ser restaurado, meu Pai. Restaura casamento, meu Pai. Restaura o lar, meu Pai. Restaura, Pai Santo, tudo aquilo que Satanás tirou, meu Pai. Tudo aquilo que Satanás roubou da vida dessa pessoa, meu Pai. Devolve, Pai Santo, mas devolve em dobro, em triplo, meu Pai. Devolve 7 vezes mais, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado na vida dela, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que o Teu nome, meu Pai, seja alcançado, que mais pessoas alcancem, meu Pai, a Tua misericórdia, a Tua glória, o Teu amor, Senhor, a Tua majestade, em nome de Jesus, Senhor. Toma, meu Pai, a noite de cada um de nós nas Tuas mãos, meu Pai. Toma a casa de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, meu Pai, com Teu manto sagrado, Senhor, e torna-nos invisíveis aos olhos do mal, Pai Santo. Guarda, meu Pai, a nossa ida, a nossa volta, o dia da manhã, Senhor. Que a Tua presença esteja sempre conosco, Pai Santo, onde estivermos. Assim eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Santo. Aleluia. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã
vamos, né? Como já é de hábito, ao domingo fazemos um pouquinho mais tarde, amém? Então, por volta das 20h30, normalmente eu chego sempre antes das 21h. Então, entre as 20h30, 20h40 e 45 a gente começa, amém? Se porventura eu vier mais cedo, eu vou deixar já esse horário assim, né? Não vou começar mais cedo porque já estamos habituados com esse horário, que é para não ficar troca-troca. Então, a partir das 20h30, você puder já colocar aí no teu despertador, né? Que é para se lembrar, amém? Pegar já a tua Bíblia, amém? Vamos estar juntos aqui, se Deus quiser e Jesus não voltar, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma noite abençoada. Sonhos proféticos em nome de Jesus, amém? Quem tiver um sonho profético, assim, bem profético mesmo, me manda mensagem no direto. Vamos contar aqui testemunho, amém? Deus está me dando sonhos proféticos. Eu estou a receber. Eu espero que você também tenha fé e receba em nome de Jesus, amém? Deus vai nos usar para começar a nos revelar coisas que não está a revelar para qualquer pessoa. Então, eu recebo os sonhos proféticos vindo do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que você também possa receber para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Cristo. Amém? Um beijo grande. Beijo. Fiquem com Deus.